O presidente Lula decidiu convocar um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para rebater as sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes e as outras sanções também ao Brasil. Eu vou conversar com o André Anelli. Anelli, quando que esse pronunciamento deve ocorrer? Será uma gravação? Já há uma previsão de quando o presidente então se manifestará para todos em rede nacional? Conta pra gente, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula tomou essa decisão de acordo com aliados e auxiliares do Palácio do Planalto. A gente teve essa confirmação também, mas essa gravação de pronunciamento em cadeia de rádio e televisão ainda não aconteceu. Essa gravação deve acontecer até o início da semana que vem, mas ainda é preciso definir em que data haverá a exibição. A possibilidade primeira é que seja no domingo, dia 3 de agosto, ou então na terça-feira, dia 5 de agosto, que seria na véspera da entrada em vigor do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. A gente relembra que no último dia 17 de julho houve já então a manifestação do governo americano de que haveria esse tarifaço. Logo na sequência, então, no dia 17 de julho, o presidente Lula já emitiu um comunicado, um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Esse pronunciamento fez uma defesa da soberania nacional e dizendo, inclusive, que não seria admissível uma interferência dos Estados Unidos na justiça brasileira, uma vez que um dos argumentos foi justamente, então, o fato, de acordo com os Estados Unidos, de estar havendo uma caça às bruxas aqui no Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que é alvo, então, de uma ação no Supremo Tribunal Federal a respeito de uma tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder. O novo pronunciamento do presidente Lula, que já está definido e que deve acontecer ou no domingo ou na terça-feira, um desses 2 dias em que deve, então, haver a transmissão, esse novo pronunciamento vai novamente condenar o tarifaço, mas dessa vez vai fazer uma defesa também ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi alvo de sanções dos Estados Unidos, sanções essas que prevêem o bloqueio de bens e contas bancárias lá no solo americano, além da proibição de entrar no país governado por Donald Trump, sob a mesma alegação de que existe ainda uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que a atuação de Alexandre de Moraes, nas palavras do governo americano, seria arbitrária. Então, vai haver uma espécie de repetição de tudo aquilo que o presidente Lula já falou em relação ao tarifaço no último dia 17 de julho, mas com esse acréscimo agora, Evandro, de defesa do ministro Alexandre de Moraes e defesa também do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Obrigado, André Anelli. Um bom trabalho para você. Zé Maria Trindade, o presidente da República vai fazer essa defesa em rede de televisão e rádio. Mas ele ofereceu também ao ministro Alexandre de Moraes, nessa reunião que fez com os ministros agora nessa quinta-feira, a possibilidade da Advocacia Geral da União entrar com uma ação nos Estados Unidos em defesa de Moraes. E o que sabemos é que Moraes negou essa oferta, dizendo que ele vai continuar atuando da maneira como sempre atuou e que vai ignorar as sanções que foram aplicadas por Donald Trump aqui no Brasil, que elas não mudariam a maneira como ele vive aqui no país. Como é que você avalia essa situação? Aquilo que poderia ser juridicamente resolvido e aquilo que vai ser comunicado pelo presidente da República nesse pronunciamento? O pronunciamento do presidente da República em rede nacional, que se chama em cadeia nacional, é sempre visto como um posicionamento de governo e um posicionamento de país no sentido de acima de qualquer tendência de partido político, Mas nesse caso aí representa um recibo, uma nota fiscal de que esse é um assunto que está sendo explorado eleitoralmente e politicamente. O presidente Lula tentou, mas não conseguiu, fazer uma união nacional, uma resposta nacional, como se todos estivessem unidos contra o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o grupo da direita, e, enfim, dizendo que o Brasil estava sendo atacado externamente e que era preciso aqui uma grande união. Ele não conseguiu. Os presidentes da Câmara e do Senado Federal
emitiram umas notas fracas, não foi exatamente esta reação que queria o presidente Lula e mesmo o Supremo Tribunal Federal. No jantar, houve um certo cuidado dos ministros que participaram ali. Eu soube que todos ficaram muito comedidos, né, sobre dar uma resposta nessa altura e uma reação tão forte, assim que pudesse valorizar tanto a decisão da aplicação da lei. O ministro Alexandre de Moraes, segundo ele falou na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, ele disse que vai ignorar. Ou seja, pode até nem apelar nos Estados Unidos, que ele poderia apelar ao próprio presidente Donald Trump e dizer, olha, houve um equívoco, eu estou explicando aqui qual é a situação e a lei está sendo aplicada contra mim de uma forma inadequada. Mas nem assim o ministro Alexandre de Moraes pretende fazer, segundo ele próprio disse, né? Portanto, esse pronunciamento em rede nacional significa uma nota fiscal, um recibo de que é um assunto que está sendo explorado eleitoralmente. E eu quero também trazer para vocês um fato interessante, que é o comparecimento a esse jantar oferecido pelo presidente da República. E esse comparecimento de parte dos ministros mostra que a adesão não é completa, ou não seria completa ao ministro Alexandre de Moraes, nessa manifestação que ele esperava e que outros ministros acabaram fazendo também nessa retomada dos trabalhos. Eu preparei uma ilustração para vocês entenderem quais foram os ministros que foram e aqueles que não foram. E não necessariamente aqueles que não foram não seriam alinhados à defesa do ministro Alexandre de Moraes, mas, enfim, não houve um comparecimento total, uma adesão 100% da mensagem que seria passada de união dos poderes nesse momento em que o governo federal e o Supremo consideram que os Estados Unidos estariam atacando a nossa soberania. Quem foi a esse jantar oferecido pelo presidente da República? Moraes, o presidente do Supremo Tribunal Federal Barroso, o decano Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Edson Fachin. Quem não foi? Dias Toffoli, Luiz Fux, que no julgamento agora da primeira turma tem divergido bastante daquilo que é apontado pelo ministro Alexandre de Moraes como relator, em termos de penas, de punições e até da necessidade, por exemplo, de tornozeleira eletrônica para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Carmen Lúcia, que neste caso se alinha bastante às decisões tomadas pelo relator, normalmente tem acompanhado o relator nas definições que ele coloca para os réus desta ação, André Mendonça e também Nunes Marques. Piperno, você acredita que essa lista dos que compareceram e dos que não indica um certo racha no Supremo Tribunal Federal quando o assunto é o posicionamento favorável a Moraes nesse momento de sanção? A lista é quase fiel a realmente a algumas divisões que grupos, a gente pode enfim, identificar. Eu imagino que a ministra Carmen Lúcia não tenha comparecido por algum motivo aí de foro íntimo, mas ela é, sim, uma ministra muito alinhada a Alexandre de Moraes, como já deu vários exemplos e já se manifestou muitas vezes. O ministro Toffoli, por exemplo, eu não saberia dizer, porque eu acho que ele é uma esfinge dentro desse colegiado, né? Agora, você tem razão, o ministro Fux outro dia abriu uma divergência e os outros dois, o André Mendonça e o Nunes Marques, a gente sabe das posições, das inclinações deles. Então eu acho que o Toffoli, ele, desperta esse tipo de dúvida e os outros três, eu acho que nesse momento não vão de maneira nenhuma oferecer algum alinhamento automático, e aí sim a ministra Carmen Lúcia, talvez por alguma razão pessoal, que a tenha impedido de comparecer. Você enxerga como uma grande divisão, Bruno Musa? Para mim, sim. Eles falaram que institucionalmente queriam estar num grande conglomerado representando esses 11. Nas matérias que estão abertas aí para todo mundo ver, segundo consta, o jantar de ontem era para o Lula tirar uma foto institucional do tal Sim. Brasil União, reconstrução, seja lá como queira chamar, mas pelo visto não. Então, como vocês muito bem colocaram o nome aí na tela, nós vimos... 6 ministros comparecendo ao jantar de ontem,
e alguns ficando de fora, e poderia ser mais, porque está sendo noticiado que o próprio Fachin, como eu mencionei no comentário anterior, foi contrariado e foi simplesmente, digamos, por ato institucional pelo fato de, daqui 2 meses, um pouco menos disso, ele se tornar o novo presidente da corte, com o Alexandre de Moraes como vice dele. Então, me parece que começa a ficar complicado e tenta... Vamos tirar um pouco da questão institucional do ministro do STF ou do STF como um todo, né? Começa talvez ficar caro demais colocar em risco não apenas o cargo, mas também a sua própria família em passar por sanções. Aí a gente começa a ver aquela briga pelo poder. Eu volto a mencionar o capítulo do livro O Caminho da Servidão, porque apenas os piores chegam ao poder. E lá descreve muito bem a política como um todo. Quando uns parecem ser abraçados, em algum dado momento esse jogo pode virar, e aqueles que o abraçavam talvez não se interessem mais. A divisão, para mim, me parece bem clara. Fala, Gani. Não, eu concordo com a visão que o Musa trouxe, né? Sigo o voto aí do relator, principalmente em relação ao Fachin. O Fachin tem tido uma postura muito discreta, muito técnica dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o que a gente espera exatamente de um juiz da Suprema Corte. Aliás, ele vai ser o próximo presidente e vai ser bom essa postura mais discreta. Talvez seja uma das pessoas mais adequadas para assumir a presidência nesse atual momento que vive o Supremo, justamente para baixar a temperatura. Então, acredito que ele poderia estar claramente, né, naquela lista, junto com o Fux, com o André Mendonça e com o Nunes Marques. A ministra Carmen Lúcia, essa sim, é muito próxima do ministro Alexandre de Moraes, concordo com o Piperno, provavelmente deve ter tido algum problema pessoal, não pôde ir. E o Dias Toffoli, eu também acredito que ele está muito mais próximo ali da turma do Alexandre de Moraes. Então seria uma divisão aí, mais ou menos um 7-4.